O Senhor abençoe e guarda todo aquele que medita a sua santa palavra. Olá, seja muito bem-vindo, caro amigo e seguidor aqui do nosso canal, a mais uma reflexão do Evangelho do Dia. Hoje, sexta-feira, dia 9 de abril, estamos ainda fazendo essa experiência de oitava da Páscoa. Também, hoje, sexta-feira, é o penúltimo dia que nós celebramos a novena da misericórdia, pois no próximo domingo, o segundo domingo da Páscoa, nós comemoramos então a festa da misericórdia, onde Jesus revela o seu amor, a sua misericórdia por todos nós, como última tábua de salvação para todos nós. Que cada um de nós possamos aprender verdadeiramente a viver essa misericórdia nas nossas vidas. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, vamos voltar ao nosso olhar, a nossa atenção, o nosso ouvido, para assim ouvir a proclamação do Evangelho de hoje, que está no Evangelho de João, capítulo 21, versículos de 1 a 14. Nos preparemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, André, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pegaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita e achareis. Eles lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu a sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem ele era, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir essa bela passagem do Evangelho de João. Jesus, então, fazendo a sua terceira aparição aos discípulos. Por que Jesus está fazendo isso? Com certeza, para deixar no coração dos seus discípulos que verdadeiramente Ele está ressuscitado e que Jesus não vai esquecer de nós, mas que caminha conosco, nos ajudando a superar as nossas dificuldades. Como nós ouvimos no início do Evangelho, Pedro estava ali, de certa forma, desiludido e foi pescar, e todos foram atrás dele. E passaram a noite inteira tentando pegar alguma coisa e não conseguiram, ou seja, o trabalho foi em vão. Jesus, então, querendo mostrar que Ele é o Senhor, é dele que provém todo o bem e toda a missão dos discípulos, já estava ali na praia, observando aquela atitude deles. Eles já estavam voltando frustrados, desanimados, e o próprio Jesus pergunta: Moços, tendes alguma coisa para comer? E eles, decepcionados, respondem não. Mas Jesus
pede que eles joguem a rede, e eles não reconheceram Jesus, mas com certeza alguma coisa tocou no coração deles e eles jogaram essa rede e fizeram uma pesca abundante. Vieram então para a praia. O discípulo que Jesus amava disse que era o Senhor, por isso que Pedro coloca-se numa postura de colocar a sua roupa para fazer esse reconhecimento, essa adoração ao Senhor. E o que Jesus Cristo quer ensinar a cada um de nós, caríssimos irmãos, nessa passagem que nós acabamos de ouvir? Nós precisamos perceber que a nossa vida, a nossa missão, a missão da igreja só tem sentido se verdadeiramente nós voltarmos toda a nossa vida e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E nós precisamos fazer então a participação nesta ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e chamado a evangelizar. Quando nós ouvimos falar da pesca que eles fizeram abundante, que pescaram 153 grandes peixes, então quando eles lançaram a rede e pegaram esses peixes, é o símbolo então das nações que precisam ouvir a palavra de Deus. Jesus que já tinha chamado os seus discípulos dizendo: hoje eu te chamo para ser pescadores de homens. Mas Pedro, no evangelho de hoje, ele volta a pescar peixes. Jesus vem aqui para atestar para eles que a vida deles, a missão deles não era mais para pescar peixes, mas sim para pescar a humanidade, homens, pessoas, para fazer parte, a experiência desse reino que o Senhor, assim, com muita alegria, vem anunciar a cada um de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, precisamos perceber o quão é indispensável fazer essa experiência com o Senhor. Nós que precisamos perceber que nós não somos indispensáveis, mas com certeza Deus conta com a nossa ajuda. É isso que significa que Jesus Cristo já estava ali na margem, já tinha peixe assado, já tinha pão, mas ele pede para que os discípulos tragam mais peixe para comer. Ou seja, Jesus mostra que ele que tem o poder, e ele que vai delegar esse poder aos discípulos, para a igreja, para que possamos cada vez mais anunciar. E nós temos a missão, como os discípulos no evangelho de hoje, jogar redes para atrair cada vez mais irmãos e irmãs, para fazer a experiência com esse Jesus Cristo, que com certeza vem anunciar o reino de Deus e que deseja salvar a cada um de nós. Somos chamados a perceber que esse evangelho vem nos mostrar que nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus e também buscar alimentar-se do pão sobre o altar, ou seja, da Eucaristia, pois é nesses dois alimentos que nós vamos ter a força espiritual para dizer um não bem grande ao pecado. Meus irmãos e minhas irmãs, a presença do Cristo ressuscitado torna-se a realização de grandes e belas coisas. E finalizando então essa nossa reflexão hoje, precisamos perceber que obedecer a palavra do Senhor e lançar as redes é o que devemos cada um de nós fazermos aqui e agora. Não deixemos para o dia de amanhã, não deixemos para depois, porque talvez o depois pode ser que não dê tempo. Então que não percamos tempo, que façamos então como os discípulos, sempre lançar redes, sempre lançar esse convite para que as pessoas também aceitem e cresçam cada vez mais nesse amor de Deus nas suas vidas. Não no Cristo morto, mas sim o Cristo ressuscitado, vivo, que aparece aos seus discípulos, que os ajuda a cada vez mais a construir uma história de salvação. E nesse desejo de lançarmos as redes, de sermos esses colaboradores do Senhor no dia a dia, rezemos com muita fé, pedindo a força, a graça do nosso Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
A você, meu irmão, minha irmã, que rezou conosco e se sente com certeza tocado por essa palavra de Deus, seja aí na sua família, nos ambientes que você frequenta, esse sinal de Deus ressuscitado, e que por meio da sua boca saia cada vez mais palavras edificantes que possam alimentar os irmãos nessa caminhada de fé. Deixe-vos a bênção, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.